Fala pessoal, tudo bem galerinha? Vamos lá? Pessoal, aula de peixes, né? Uma aula completa, tanto de peixes cartilaginosos quanto peixes ósseos. Pega para mim, por favor, a tua página, né? A página 123. Semana passada a gente já tinha articulado um pouquinho, né? O conteúdo sobre peixes cartilaginosos, mas já vamos dar um prosseguimento melhor aqui e mais detalhado, tá bom? Pega para mim a página 123 da apostila 2. Joia? E provavelmente até essa sexta-feira, mais tardar segunda-feira, eu já entrego a apostila 3 para vocês. Galera, vamos iniciar. Peixes condrictis, tá? Galera, quando eu falo em peixe condrictis, eu estou falando de peixe que possui esqueleto cartilaginoso. Legal? Os peixes podem ter esqueleto cartilaginoso, como ele pode ser esqueleto ósseo. E não se esqueça que existe um peixe primitivo que a gente trabalhou na semana passada, né? Que falou sobre agnatos. Os agnatos, tá lembrado? Conhecido como peixes primitivos, lampreia, peixe-bruxa, que não tem escama e as nadadeiras são ímpares. Isso você vai ver que é uma diferença aqui agora. Peixes ósseos e peixes cartilaginosos apresentam nadadeiras pares, correto? Algumas nadadeiras são pares. No caso dos agnatos, nadadeiras ímpares. Beleza? Bom, galera, eu já havia comentado com vocês algumas características de peixe cartilaginoso. Esquece a tua apostila, vamos rapidão aqui comigo, tá? Vamos lembrar algumas características que eu disse para você de peixe cartilaginoso. Lembra? A boca tem posição ventral. Boca com posição ventral. São animais que não possuem bexiga natatória. A gente vai ver daqui a pouquinho que a bexiga ela se enche de ar, fazendo com que o animal possa, né, afundar ou, né, submergir, emergir no caso, né, para ter o controle da flutuação. Peixe ósseo tem, bexiga natatória. Peixe cartilaginoso não possui. Correto? Bom, vamos lá. Os peixes cartilaginosos, como o nome já está dizendo, possuem um esqueleto, né, cartilaginoso, que é uma característica comum, tá? Em todos os peixes cartilaginosos. Então eles não têm vértebras ósseas e sim uma cartilagem que permite uma maior mobilidade do corpo desse animal, certo? Então olha lá, não tem bexiga natatória, a boca é posição ventral, que é uma característica que você não pode esquecer, né? O esqueleto é cartilaginoso. Nenhum peixe, seja ele ósseo, seja ele cartilaginoso, possui glândula salivar. Peixe não tem glândula salivar. Eles apresentam uma linha, tá? Apesar que no tubarão não é tão visível, mas eu vou mostrar daqui a pouquinho, uma linha conhecida como linha lateral, que permite a verificação de variação de pressão, correto? Daqui a pouco a gente vai anotar isso aqui. Beleza? Tinha comentado sobre alguns animais, né? Eles apresentam aqui nadadeiras, né? Como vocês estão vendo, pares. Aqui é peitoral lá direito, do outro lado, né? Não está aparecendo, mas nadadeira peitoral par. E algumas são ímpares, né? Como as nadadeiras dorsais e a nadadeira caudal. Certo? Exemplo de raias, tá? Aqui eu tinha mostrado para vocês que eles apresentam uma mandíbula muito resistente, muito mesmo. E vocês vão ver, pessoal, que tem uma outra diferença também entre o cartilaginoso e o ósseo em relação à escama, certo? Esses peixes, né, cartilaginosos, as escamas deles são escamas placoides. São escamas que apresentam um tecido conjuntivo chamado dentina. Nós temos também a dentina, correto? Só que a nossa dentina no nosso dente é revestida pelo esmalte. Eles têm escamas placoides, correto? Já quando eu falar para você em peixe ósseo, são escamas dérmicas. Daqui a pouco a gente vai falar dos ossos, correto? Tinha comentado com vocês sobre algumas raias, né? Tinha até passado no grupo de vocês raias que apresentam saltos, né? Acredita que esse salto seja decorrente para eliminar parasitas ou até mesmo uma forma de comunicação, correto? Bom, então vamos lá. Características gerais da página 123. Beleza? Bom, galera, vamos iniciar então? São todos gnatostomados. Você viu aí? Gnatostomados são animais que possuem o quê? Mandíbula. Vai na tua apostila, página 123, já põe lá pra mim. Gnatostomados são animais com mandíbula. Todo mundo daqui pra frente tem mandíbula. Peixes, né? Cartilaginosos, ossos, anfíbios, répteis, aves e nós, mamíferos. É a primeira característica que você vai anotar. O esqueleto é totalmente cartilaginoso, aqui você está vendo, né, as mandíbulas de um tubarão. E aí, galera, ó, aqui é o esqueleto, tá, cartilaginoso de um tubarão, beleza? Isso permite uma maior adaptação, né, e até mesmo a variação de pressão, beleza? Muito bem, então, todo mundo pegando a página 123, vai acompanhando comigo aí, correto? Como eu tinha dito para você, eles apresentam boca com posição ventral, né, a boca fica na parte inferior, você vai ver que o osso, a boca é terminal, em peixes cartilaginosos, boca em posição ventral. Quero que você passe, né, marque uma marca-texto nessa característica, na página 123, correto? Boca com posição ventral. Olha que imagem bacana. E aqui, galera,
faz parte do sistema nervoso. O que você está vendo aqui que eu estou pintando novamente em vermelho é a famosa linha lateral. Então, por gentileza, escreve para mim aí na frente de linha lateral. Detecta variação de pressão. Detecta variação de pressão. A variação de pressão é detectada pela linha lateral. Por isso, galera, que é muito difícil você chegar no peixe, seja ele cartilaginoso, seja ele ósseo, e tenta colocar a mão nele, por exemplo, dentro da água. Na hora que você leva a tua mão, ele percebe a variação de pressão e ele já foge rapidinho. Isso é uma característica, ele detecta essa variação através de vibração, né, do próprio movimento da água. Beleza, galera? Outra característica, vamos acompanhando comigo lá. Eles apresentam, peixes cartilaginosos, olha lá, ó, cloaca. Isso tem que ficar muito claro. Peixe ósseo possui ânus. Finalidade do ânus, só elimina fezes. Cloaca, elimina fezes, correto? Urina, ajuda na reprodução durante o ato sexual. É por onde o filhote nasce, né? Ou seja, um buraquinho com 1001 utilidades. Passo com marca-texto, por favor. Cartilaginoso tem cloaca, vocês vão ver daqui a pouquinho que o peixe ósseo tem ânus. Beleza? Agora, olha essa imagem aqui. Essa primeira imagem que você está vendo aqui, tá? Isso aqui, galera, para quem não sabe, é uma piranha. E olha aqui, galera, você está vendo isso aqui? Isso aqui chama-se opérculo. Se eu pegar e colocar minha mão no opérculo, olha para mim, ó, e levantar, eu vou ver quem? Eu vou ver as brânquias protegidas, né? As guelras protegidas pelo opérculo. Peixe ósseo tem opérculo. Agora olha o tubarão aqui do lado, ó. Eles não têm opérculo. As fendas branquiais, olha lá, ó, elas são expostas. E vocês vão ver que, dependendo do tubarão, ele pode ter 5 pares de fendas branquiais ou 7 pares de fendas branquiais. Peixe cartilaginoso tem de 5 a 7 pares de fendas branquiais e não tem opérculo. O opérculo é uma estrutura de proteção, certo? É uma estrutura óssea de proteção, que você só vai encontrar em peixe ósseo. Legal? Eu falei que peixe cartilaginoso tem de 5 a 7 pares de brânquias e peixe ósseo tem 4 pares de brânquias. Daqui a pouco a gente vai notar essa diferença. Então, grifa lá para mim, não possuem opérculo, correto? Não tem opérculo. O que é opérculo? Proteção das brânquias. Não tem. Cartilaginoso só tem fendas branquiais. E eu pulei uma frase, mas eu já tinha dito no começo da aula. Peixe, seja ele ósseo, marinho, ou até mesmo, né, o agnato, que é o peixe primitivo, não tem glândulas salivares. Beleza? Não apresentam. Bom, gente, tá vendo essa imagem aqui? Isso aqui é um peixe ósseo. O peixe ósseo ele tem boca terminal. Se fosse peixe cartilaginoso, a boca seria ventral. Vocês estão vendo essa bolsa aqui? Isso aqui é uma bolsa de gás. Essa bolsa de gás chama-se bexiga natatória. Olha a imagem aqui, ó. Quando a bexiga natatória ela está cheia de ar, ela diminui a densidade do peixe, correto? E o peixe flutua. Aí ele sobe. Né? Ele não afunda, ele sobe. Agora, quando, né, essa bexiga natatória está murcha, aumenta a densidade do animal e ele afunda. Bexiga natatória é exclusiva de peixe ósseo. Peixe cartilaginoso não tem bexiga natatória. Anota isso. Pode grifar. Não possui bexiga natatória. E galera, a maioria dos peixes cartilaginosos, né, é marinha, a maioria vive no mar, correto? E são todos ectotérmicos. O que é ectotérmicos? Temperatura corporal variável. Temperatura corporal variável. Bom, eu disse no começo da aula que as escamas são placoides, revestidas por um material conjuntivo chamado dentina. Então pega a tua apostila e põe lá para mim. Ó. Possui escamas, escreve a palavra, placoides. Placoides. Origem, epiderme e derme. Como material orgânico denominado, qual é o nome do material orgânico que eu te falei, que é tecido conjuntivo? Dentina. O material orgânico é a dentina. Rico em tecido conjuntivo. Agora, gente, outra curiosidade. A partir de agora, a gente vai fazer o seguinte, tá? Olha só essa imagem que bacana. Isso aqui é as escamas, né? Placoides do tubarão. Quem já pescou sabe quando você pega um peixe aqui no rio, por exemplo, você vai assar o peixe, você tem que primeiro tirar as escamas, né? Você vai lá, pega as escamas, correto? E consegue remover. Beleza. Agora, a escama de um tubarão você não consegue remover, ela é extremamente grudada na pele do animal. Então, ó, existe aqui, ó, dá uma olhada para você ver a escama placoide, ó. A escama placoide internamente, ela tem um tecido esbranquiçado, tá vendo? Que é o que a gente chama do quê? De dentina. Isso é característica, tá, de peixe cartilaginoso. Olha aí, galera, você passa aqui a mão no peixe tubarão, né? O tubarão lixa, né? Realmente parece uma lixa, escamas placoides. Agora, uma coisa interessante, quando eu dei aula de tecido muscular, acho que você lembra. O músculo é formado do que mesmo, vamos lembrar? De feixes. Os feixes são formados de fibras.
E as fibras são formadas de miofibrilas. Acho que você se lembra dessa aula. Músculo é formado pelo conjunto de feixe, feixe pelo conjunto de fibra, fibra pelo conjunto de miofibrila. Correto? As miofibrilas têm as proteínas actina e miosina. Então, galera, peixe ósseo e peixe cartilaginoso apresentam a mesma sistemática que nós. Inclusive, elas têm a unidade muscular. A unidade muscular, qual é o nome dela? Vamos lembrar, miômero, que todo mundo da sala conhece, é também chamada de sarcômero. Sarcômero é a unidade, né, funcional de um músculo. Professor, o que é que tem mesmo no sarcômero? Tem a proteína chamada actina e tem a proteína central chamada de miosina. Tem as duas. Então vai na apostila para mim. Os músculos apresentam unidades denominadas miômeros. Lembrando que os miômeros também são chamados de sarcômeros. Beleza? E lembrando que cada sarcômero são ricos nas proteínas musculares. Quais são? Actina e miosina. Actina e miosina. Galera, é isso aí. Vou avançar. Tudo bem? Qualquer coisa dá um pause aí no vídeo. Vamos lá que essa aula é um pouquinho tensa, é um pouco demorada. Bom, as características que eu te falei. São animais mandibulados, tem esqueleto cartilaginoso, boca com posição ventral, linha lateral, cloaca, não tem glândula salivar, não tem opérculo, não tem bexiga natatória, a maioria vive no mar e temperatura corporal variável, ectotérmicos. Ainda tem vestibulares que usam essa palavra aqui, ó, pecilotérmicos, temperatura corporal variável, certo? E olha, interessante, apesar que eu já tinha passado isso semana passada, olha a nadadeira do tubarão aqui, né, que está em movimento, vocês estão vendo? A caudal serve para impulsionar o animal. Você está vendo lá no fundo, ó, ela está se movimentando, chama-se nadadeira heterocerca. As peitorais, elas servem para equilíbrio, né, equilíbrio e direção. E é importante, hein? Já tinha falado semana passada e vou falar de novo. Peixes cartilaginosos não possuem nadadeiras articuladas. As nadadeiras não são articuladas, apenas os peixes ossos. Tudo bem? Quais são os grupos, né, de peixes cartilaginosos? São dois, eslamobrancos oceláqueos, correto? E os holocéfalos. Galera, elamobranco-oceláqueos, olha lá, ó, é o que a maioria de todos conhece aqui, né, o famoso tubarão. Você viu que o narizinho dele tem dois buraquinhos? Na verdade não é nariz, né, galera? Ele não respira pelo nariz, a água entra pela boca e sai pelas fendas branquiais. Cada buraquinho desse que você está vendo, daqui a pouco eu vou falar, chama-se ampola de Lorenzini, que serve exatamente para ele poder detectar, né, os tubarões detectarem várias atividades elétricas emanadas pelo corpo, né, o campo elétrico emanado pelo corpo de suas presas, por exemplo. Então vamos lá, eslamobractos oceláqueos. Possuem fendas branquiais, grifa para mim, não protegidas por opérculos. Eles não têm opérculo, a fenda branquial é exposta. Dois exemplos, raias e tubarões, correto? Raias e tubarões. Olha aí, ó, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 pares. Pode ser 7 pares, né? 5 da direita, 5 da esquerda. Então coloquem tubarões e coloquem raias. Como eu disse, tem vestibulares que usam o termo arraias. E agora chegamos nos holocéfalos. Esquece a apostila. Os holocéfalos são exatamente aqueles peixes cartilaginosos que vivem em grandes profundidades. E galera, eles apresentam, vamos pegar uma outra imagem aqui, ó, eles apresentam um opérculo primitivo, tá vendo? Eles apresentam um opérculo primitivo. Também é um peixe cartilaginoso. Ele é chamado de quimera, tá? Olha lá, ó, são animais adaptados a viver em grandes profundidades, né, de 80 até, né, como você está vendo, 1.800 metros de profundidade, e possuem opérculos membranosos. Então, eles têm um opérculo que protege as membranas. Esses animais aqui, escreve lá para mim, ó, são chamados de quimeras. Quimeras, com que, tá, galera? Quimeras. Beleza? Vivem em grandes profundidades. Nadadeiras. As nadadeiras de um tubarão, ela pode ser, né, dorsais, olha aqui, ó, tem a nadadeira dorsal. A nadadeira caudal, ela é assimétrica, a parte de cima é muito maior do que a parte de baixo, correto? Tem a nadadeira peitoral, que atua no equilíbrio, e a nadadeira pélvica. Gente, a nadadeira pélvica no macho, no tubarão macho, a gente chama de clasper, que atua como órgão, né, penetrante durante o ato sexual. É como se fosse, entre aspas, o pênis do animal. Então vamos lá para mim. Nadadeiras peitorais. Atua no que mesmo? Olha aqui o tubarãozinho nadando aqui, ó. Ó, peitoral. Equilíbrio, equilíbrio e direção. Atua no equilíbrio e na direção.
Pélvicas. Vou te mostrar agora a nadadeira pélvica. Eu estou pintando aqui a nadadeira pélvica e eu vou te mostrar no caso do macho. Aí, galera, ó. Essa nadadeira pélvica aqui, ó, tá? Você pode ver que são duas, não é isso? Elas atuam como o órgão que vai, né, ser o órgão penetrante durante o ato sexual para lançar o espermatozoide. Então, a pélvicas são modificadas dos machos, denominadas de clasper. Põe o nome aí. Como são duas, você pode colocar clasperes, né? Plural. Clasperes. Nos machos. E aí, a nadadeira caudal. Lembra que eu te falei que ela é assimétrica? A de cima é muito maior que a de baixo. A gente chama de nadadeira heterocerca. E é o macho, galera, ó. Olha o macho ali, ó. Ele tem um clasper. Tá certo? Que é o órgão copulador, que fica nas nadadeiras pélvicas. Então, ó, a nadadeira caudal heterocerca, achatadas lateralmente, com a parte superior maior que a inferior. Como eu disse, elas são assimétricas. Muito bem, galera, vamos lá. Lembra que eu te contei a história da ampola de Lorenzini? Então, olha só para você ver aqui, ó. Olha só essa imagem aqui, só para você ter ideia. Pessoal, tem gente que fala isso aqui de nariz. Ah, é a narina. Aqui não entra água para o animal respirar, certo? Se você tivesse condição de colocar o dedo, você ia ver que ele não ia a lugar nenhum, né? Ele tem um fundo cego. E você pode perceber que existem vários buraquinhos, ó, vocês estão vendo? Cada buraquinho desse é uma ampola de Lorenzini. Como que funciona a ampola de Lorenzini? Olha só para você ter uma ideia. Aqui está escrito narina, confirma? Só que a narina ela é um fungo cego. Se eu pegar esse buraquinho e ampliar, aí ó, ampliado, ó, dá uma olhada. Tem o local por onde a água entra e chega aqui no final ela para. Só que aqui ela tem terminações nervosas, correto? E essas terminações nervosas, tá? Elas detectam a variação de profundidade. Certinho? Oh, me perdoe. Esquece, que variação de profundidade? Falei errado. Elas detectam, tá, o campo elétrico dos animais. Ela detecta a eletricidade do ambiente. Por isso que o tubarão, ele consegue detectar, por exemplo, um peixinho enterrado na areia. Aí você fala, caramba, professor, como é que o tubarão conseguiu perceber, viu aquele peixinho escondido? Ele não viu, ele sentiu. Né? O animal está vivo, ele emite um campo, ele emana um campo elétrico. E aí, automaticamente, ele consegue detectar. E aí, as batidas do coração, ele detecta e aí ele consegue achar um animal que está enterrado. E olha, gente, ó, é todo espalhado, ó, cheio de poros, espalhados principalmente na cabeça do animal. É uma região extremamente sensível, tá? Nessa imagem você consegue detectar melhor. Então, ampola de Lorenzini. As ampolas de Lorenzini estão localizadas, grifa lá, na cabeça do tubarão. São pequenas aberturas que permitem o tubarão perceber as vibrações no meio. As ampolas de Lorenzini, grifa, captam campos elétricos de até 20 mil vezes menores que um volt, equivalente à batida do coração de um peixe. Já pensou? Além de possuir o sistema de linhas laterais, que eu vou explicar daqui a pouco, como os outros peixes, os tubarões têm ainda um sentido extra. Conseguem perceber o campo elétrico dos seres vivos. Os animais, inclusive os homens, emitem um campo elétrico produzido pelo próprio organismo. Como os tubarões têm receptores de eletricidade, descobrem, por exemplo, se um peixe está escondido sob a areia. Bom, galera, esse é o peixe cartilaginoso, correto? Agora nós vamos entrar, né, em peixe ósseo. Mas olha só, olha o tamanho desse tubarão branco aqui, né? Será que esse cara está com medo, hein? Sente o drama. Algumas imagens um pouco fortes, né? Esqueci de te avisar, desculpa. Quem não quiser, dá uns 10 segundos aí e volta, tá? Né, algumas mordidas. Esse aqui, né, não sabe mais o que faz, se vai para frente, se vai para trás. E agora vamos entrar em peixes ósseos. Os peixes ósseos são aqueles que apresentam esqueleto ósseo, riquíssimo em cálcio, extremamente resistente. E vocês vão perceber que as características do peixe ósseo é praticamente o oposto do cartilaginoso, em alguns casos, né? O que mantém? Olha lá, sanguinatostomados, são animais que têm mandíbula. Fechou. Possuem esqueleto ósseo, passo o marca-texto, isso é característica nova. Possuem boca com posição terminal, olha o peixinho aqui na frente, a boquinha dele, ó, posição terminal, ó, bem na extremidade. Apresenta linha lateral, tubarão também tem. Opa, apresenta ânus, os cartilaginosos têm cloaca. Possui opérculo, característica nova. Possui bexiga natatória, característica nova, certo? Cartilaginoso não tem nada disso. E também não tem glândulas salivares. E assim como os peixes cartilaginosos, anota aí para mim por favor, eles também são animais equitotérmicos, temperatura corporal variável. Beleza, galera? Bom, aí, gente, ó.
Você pode perceber que o corpo do animal é extremamente rico, né, em cálcio armazenado, mineralizado, então o esqueleto ele é muito resistente, suporta grandes pressões, correto? Então é um animal que apresenta esqueleto ósseo. Outra curiosidade que eu já falei, cartilaginoso não tem nadadeira articulada. Olha essa imagem do peixinho nadando, ó. As nadadeirinhas elas são articuladas, ficam se movimentando. Peixe ósseo tem essa característica. Possui escamas, anota para mim, dérmicas. Possui escamas dérmicas, vai na apostila. As escamas são dérmicas, correto? E presença de células, aí você vai colocar esse nome aqui para mim, ó. Cromatóforos. Quando eu dei aula de polvo, eu comentei isso com você. Cromatóforos são células que permitem a mudança da pele, da coloração da pele do animal. Isso é cromatóforo, correto? E assim como peixes cartilaginosos, apresentam, grifa lá para mim, miômeros. Os miômeros também são chamados de sarcômeros, lembra? Unidade funcional dos músculos, que apresenta a proteína actina e a proteína miosina. Igualzinha do tubarão. Certo, galera? Vira a tua pochila, por favor. Entrei aqui no esqueleto ósseo, olha que imagem bonita pra caramba, né? Dá pra ver certinho toda a parte do esqueleto. Você pode perceber que até esse peixe aqui, ó, a própria nadadeira tem raios ósseos. Alguns têm raios ósseos e alguns têm raios carnosos. Beleza? Daqui a pouco você vai ver que eles são divididos em actinopterídeos e sarcopterídeos. Mas calma. Eu falei dos condrictes, cartilaginosos hoje, e falei dos osteídeos. Estou falando dos osteídeos, peixes ósseos. Olha que imagem bacana, galera, ó. A piranha, ó, dá pra ver a linha lateral, tá vendo? Dá pra ver o opérculo, dá pra ver a boca na posição terminal. Se fosse tubarão, a boca seria ventral, correto? Olha só, uma tilápia, ao opérculo dela. Beleza. E essa tabelinha aqui, galera, eu queria que você pegasse, tirasse uma foto dela, imprimisse e colocasse na porta da geladeira. Olha lá, ó, e do seu quarto. E eu coloquei aqui a diferença entre os dois para te ajudar. Ó. Os condrictes têm esqueleto cartilaginoso, o ósseo esqueleto ósseo. O condricte tem boca ventral, o ósseo terminal. Os condrictes têm escamas placoides. Já os osteídeos têm escamas dérmicas, que vocês vão ver daqui a pouquinho, que são 3 tipos. Ganoides, cicloides e quitenoides. Eu vou te mostrar as imagens dela. Os condrictes, o tubarão, não tem opérculo protegendo as fendas branquiais. Já os osteídeos têm. O condricte não tem bexiga natatória. O osteícte tem. Os condrictes têm cloaca. Os osteíctes têm ânus. Tá certo? Fiz uma tabelinha para ajudar você na hora de estudar. Vamos lá? Vamos falar das nadadeiras agora. Bom, as nadadeiras estão todas aqui. Eu deixei 2 linhas em branco aí para você. Você vai colocar para mim. Primeira, vai escrevendo para mim. A nadadeira ela é caudal, vírgula, dorsais, né? Aqui tem 2, ó. Nadadeiras, ela pode ser caudal, ela pode ser não. Peixe ósseo tem nadadeira caudal, tem nadadeiras dorsais, tem nadadeira anal, tem a nadadeira pélvica e tem a nadadeira peitoral. Tá certo? Então são 5 tipos de nadadeiras. Caudal, dorsais, anais, pélvicas e peitorais. Toma cuidado, hein? Vou repetir de novo. Peixe ósseo, nadadeira articulada. Peixe cartilaginoso, a nadadeira não é articulada. Outra, peixes ósseos e cartilaginosos têm nadadeiras geralmente pares. Os agnatos, peixe bruxo e lampreia. Lembra? Peixes primitivos, nadadeiras ímpares. Beleza? Só para tomar cuidado. Então eu preciso que você copie esses 5 tipos, né? Coloca para mim aí, você pode ver que esse desenho já está aí na tua apostila. E aí eu vou te mostrar agora os tipos de caudas que existem, tá certo? Olha lá, a nadadeira ela pode ser protocerca, aqui é apenas uma curiosidade, né? Ela pode ser protocerca, ela começa afilada e depois ela dilata, aí pode ver que ela teve uma dilatação. Ou o contrário, ela começa dilatada e termina afilada, aí ela é dificerca. Tem a do tubarão, lembra? Tubarão é cartilaginoso, lembra que é heterocerco, olha aí, ó. A de cima é maior do que a de baixo, elas são assimétricas. E tem a homocerca, olha lá, ó. A parte superior é igual ou aproximadamente igual à inferior. Essa aqui, quando você olha, ó, você pode ver que ela é simétrica, tá vendo? A parte de cima é parecida com a de baixo, então ela é homocerca. Então são 4 tipos, protocerca, dificerca, heterocerca e homocerca. Bom, eu estou dando aula de peixe ósseo, correto? Você vai ver que ósseo tem 3 tipos, actinopterídeos, sarcopterídeos, dipnóicos. Vamos falar agora dos actinopterídeos. Antes de começar,
Actinopterídeos são aqueles que têm nadadeiras com raios ósseos, certo? Olha só, você pode perceber que ela tem as vértebras, né? Aqui está a coluna vertebral, todo mundo está vendo, né? As espinhas do peixe, aquilo que nós chamamos de costelas, né? Seriam as costelas. E aqui você percebe que a própria nadadeira tem raio ósseo. A nadadeira tem muito raio ósseo. Esses são os actinopterídeos. Então vai na tua apostila, vamos lá. Estou colocando aqui do lado para acompanhar. A nadadeira sustentadas por raios ósseos, grifa para mim, é o mais diversificado, né? É a grande maioria, pode colocar para mim, a grande maioria do peixe ósseo é actinopterídeo. A maioria é ovolíparo, lembra do ovolíparo? Aula de embriologia. Ovos gelatinosos, são ovos gelatinosos. Alguns vivíparos, alguns já nascem prontos. Alguns já nascem prontos. Certinho? Lembra do... Né, existem, por exemplo, alguns animais, peixes no caso, que eles vão parir e o peixe já nasce prontinho. É a história do cavalo marinho que já pare e o filhote já está pronto. E desenvolvimento indireto, quer dizer que tem larva. A larva do peixe é alevino. Vocês vão ver daqui a pouquinho que tubarão não tem larva, mas daqui a pouco eu vou falar de reprodução. Bom, galera, lembra que eu te falei que as escamas são dérmicas? Vai para mim na frente da palavra escamas e escreva a palavra dérmicas. Existem 3 tipos de escamas dérmicas. Ganoide, não quero que você leia, eu quero que você olhe. Ela tem a forma de losango, ela é brilhante, certo? Temos a cicloide, que é extremamente achatada, e a quitenoide, que tem bordas serrilhadas. São 3 tipos de escamas, todas elas são dérmicas. Então, ó, ganoides, achatadas, primeira, brilhantes, correto? E losangular, forma de losango. Cicloide, finas, achatadas e forma oval. A primeira tem a forma de losango. E a última, quitenoide, achatadas, finas e bordas serrilhadas. Então, escamas que podem nos cortar. Então, são 3 tipos de escamas dérmicas encontradas em peixes ósseos. Beleza? E aí, galera, a linha lateral. Lembra que eu te falei que linha lateral você encontra tanto peixe cartilaginoso quanto peixe ósseo? É uma linha, né, que se estende ao longo do corpo do animal. Deixa eu avançar um pouquinho aqui, ó. Olha só, galera. Aqui você tem uma linha que é a linha lateral. Essa linha lateral aqui, ela consegue detectar a variação de profundidade ou distúrbios, né, de movimentos da água. E detalhe, ó, em cima da linha lateral também tem escamas. Só que as escamas, elas são perfuradas. Vocês estão vendo que elas são perfuradas? É uma escama com buraco. Para quê, professor? Para que a água entre. Quando a água entre, olha lá, ó, essa é a linha lateral, ó, tá certo? Essa é a linha lateral. Quando a água entra, ela encontra uma célulazinha chamada neuromasto, certo? Essa célulazinha chama-se neuromasto. É a célulazinha chamada neuromasto que consegue detectar essa variação de movimento na água, que faz com que o peixe possa correr do perigo ou até mesmo, né, ir em direção à presa, pela variação da pressão na água. Então, lê lá comigo, ó. Linha lateral. Nos peixes, a linha lateral, grifa, é um órgão sensorial usado para detectar, grifa de novo, movimentos ao redor da água. As escamas que cobrem a linha lateral apresentam furos para permitir o contato da água com estruturas sensoriais denominadas neuromastos. Legal? Eu até coloquei aqui uma célulazinha, né, cromatóforo, só para curiosidade. Lembra que ele pode permitir a mudança de cor da pele do animal. Camuflagem, em muitos casos. Bom, eu falei dos actinopterídeos. Agora vamos falar dos sarcopterídeos ou actinistas. Esses aqui, ó, são considerados fósseis vivos. São animais que já estão no planeta há milhões de anos, deixando descendentes, tá? Os sarcopterídeos, galera, vamos falar dele agora, são aqueles que têm nadadeira, só que a nadadeira não é óssea, a nadadeira é carnosa, é uma nadadeira carnosa. Esse animal aqui chama-se selacanto ou latimeria. Coloca para mim aí, ó, sarcopterídeo. São marinhos, nadadeiras carnosas, considerados fósseis vivos, como eu te falei, que já estão no planeta há milhões de anos. O esqueleto continua sendo ósseo, claro, estou dando aula de peixe ósseo ainda. Exemplo, selacanto, conhecido com o gênero latimeria. Latimeria. Vou te mostrar aqui agora, ó. Vou te mostrar aqui agora como que é. Selacanto latimeria. Aí, galera, é um animal feio pra caramba, muito comum no litoral da África, animais de grande profundidade, e as nadadeiras são carnosas, correto? Esses são os sarcopterídeos.
Beleza? E aí, para fechar, o último grupo de peixes ósseos são os peixes dipnóicos. Dipnóicos ou pulmonados. Aí, galera, você sabe que animal que é esse aqui? Isso aqui é um animal muito comum na Amazônia. Ele é chamado de piramboia. Piramboia é o peixe pulmonado do Brasil, certo? Peixe pulmonado do Brasil. Na verdade, ele usa a bexiga natatória para poder respirar. É uma bolsa de gás. Olha ela aqui, ó. Então, dipnóicos. Dossaquícolas, quer dizer que são animais que vivem em água doce, correto? Dossaquícola, esqueleto ósseo. Tem pulmão primitivo, vai na frente pulmão primitivo, abre um parênteses e escreva. Bolsa de gás. Bolsa de gás. É uma bexiga natatória adaptada. Bolsa de gás. E você viu a nadadeira dela como é que é? A nadadeira dela como é que é, ó? Começa larga e termina fina. A gente chama de nadadeira difcerca. Beleza? Eu te mostrei agora ali atrás. Protocerca, difcerca, heterocerca e homocerca. A dela é difcerca. Exemplo, piramboia. É o peixe pulmonado do Brasil, muito comum na Amazônia. Piramboia. Beleza? Aí uma curiosidade para você. Esse aqui é o saltador do lodo. Não sei se vocês já viram falar. Ele tem câmaras branquiais que podem reter a água, permitindo aos peixes continuar a retirar o oxigênio dessa água, mesmo quando estão fora dela. Agora, cuidado. Não é um peixe pulmonado, tá? Ele tem espaços nas brânquias que acumula água. E aí ele fica retirando o oxigênio da água pelas brânquias. É apenas uma curiosidade, certo? Perioftalmos, ele é chamado de saltador do lodo. Olha só, galera, até assustei aqui, curiosidade. Mas vai lá, esse é o saltador do lodo, ó. Ele consegue sair de uma lagoa para outra, olha lá, galera, né? Até encontrar uma lagoinha que tem água para ele poder sobreviver. De repente a dele está secando e ele vai procurar uma outra. Olha só que animalzinho bonitinho. Saltador do lodo. Bom, aqui nós temos, né, um animal de peixe, um peixe ósseo também, correto? Como vocês estão vendo, a boca terminal, até por curiosidade para vocês, boca terminal é peixe ósseo, correto? Esse aqui é o maior peixe de água doce do mundo, é o bagre da Tailândia. Ah, professor, você falou que o maior peixe do mundo é o tubarão-baleia. Pera aí, tubarão-baleia é peixe cartilaginoso. O maior peixe de água doce do mundo é o bagre da Tailândia. É esse que você está vendo aqui. Beleza? Aqui nós temos um pacu, dá para ver a linha lateral dele aqui, ó. Que bacaninha, ó. Bopérculo. Opa, aqui, ó. Ih, cara. Aí, ó. Opérculo. E aqui a boca terminal. E agora, galera, fisiologia. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos trabalhar de um lado e do outro. Como vocês estão vendo aqui, eu montei uma tabelinha aí, acompanha lá. Condrictus, que é de um lado, que é cartilaginoso, e osteíto, que é do outro, que é ósseo. A gente vai comparar os dois. Tá joia? Vamos começar? Eu quero que você pare de copiar e olhe só um pouquinho. O tubarão tem sistema digestório completo. Só que daí você vai colocar, ó, boca e cloaca. Vai na frente de completo, abre um parênteses e escreva boca e cloaca. Certo? Agora, gente, se eu estivesse falando de humano, olha para cá, se eu estivesse falando de humano e olhasse o intestino de humano, todo mundo sabe que o nosso intestino tem pequenos prolongamentos internos. Vocês lembram disso? Chamado de microvilosidades. Todo mundo lembra disso. Que serve para aumentar a superfície de absorção. Isso dentro do nosso intestino. O tubarão tem algo que tem a mesma função, mas porém, né, é uma estrutura diferente. Vocês estão vendo aqui, ó? Isso aqui, ó, tá? No intestino parece um moedor de carne. É isso mesmo que você está ouvindo. Isso aqui chama-se válvula espiral. Olha como é que é por dentro, galera. A carne, ela passa aqui dentro, é como se fosse um moedor de carne. Na verdade, o que ele faz? Ele faz com que o alimento fique mais tempo aqui dentro e isso aumenta a superfície de absorção. A gente chama de válvula espiral ou chama de tiflossole. Eu quero que você grife, ó, possui válvulas espirais ou tiflossole. Grifa e coloca assim, aumenta a superfície de absorção. Aumenta a superfície de absorção. Deixa eu só pegar um negócio aqui rápido. Aumenta a superfície de absorção. Pronto. Vamos continuar? Desculpa. Agora vamos falar o seguinte, do ósseo. Você viu o ósseo aqui? O ósseo é o seguinte, galera, ó, eu quero que você olhe aqui para o intestino, ó. Aqui está o intestino do ósseo, ó, vai acompanhando comigo aqui, ó. Isso aqui é o intestino do ósseo, correto? Vocês estão vendo que tem uns prolongamentos aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, os prolongamentozinhos? Você pode ver que depois que você virar a tua folha tem um desenho lá, tá bom? Esses 3 prolongamentos aqui, ó, tá? A gente chama de secos. Secos pilóricos. Para que serve os secos pilóricos? A mesma função que a válvula espiral. Então vai todo mundo aí no ósseo. O ósseo tem boca, completo, lembra? Boca e ânus. O ânus é só para eliminar fezes.
Beleza? E ele tem secos pilóricos. Nós humanos temos microvelocidades, tubarão tem válvula espiral tiflossole e peixe ósseo tem secos pilóricos. Para quê, professor? Aumenta a superfície de absorção. Tudo bem? Bom, vamos lá. Respiração. Já tinha dito para você que o tubarão tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 ou 7 pares de fendas branquiais. Não tem opérculo. A água entra pela boca e sai pelas fendas branquiais, de onde ele retira o oxigênio. Então a respiração é branquial. Correto? Então, olha lá, branquial, 5 a 7 pares e não tem opérculo. Já tinha comentado sobre isso. Já o peixe ósseo tem, conta comigo, 1, 2, 3, 4. 4 pares de fendas branquiais, 4 pares de brânquias, não é isso? E possuem opérculo. Então a respiração também braquial. Diferença, hein, galera? Cuidado com essas diferenças. Beleza? E olha como é interessante, ó. A água entra pela boca, correto? Ela entra pela boca, às vezes pode entrar até pelo espiráculo, mas é mais pela boca. E aí, ó, a água sai pelas fendas branquiais. Ela entra, né, é rica em oxigênio, e quando a água sai pelas fendas branquiais, ela leva CO2. Muito bem, então. Sistema nervoso. Já tinha falado isso para você semana passada, mas vamos lá. Agnatos, 10 pares de nervos cranianos. Peixes, 10 pares de nervos cranianos. Anfíbios, 10 pares de nervos cranianos. Répteis, 12 pares de nervos cranianos. Aves, 12 pares de nervos cranianos. E mamíferos, 12 pares de nervos cranianos. Correto? Então marca para mim lá. Ó. Peixes, não importa se é ósseo ou cartilaginoso. 10 pares de nervos cranianos. Agora, galera, deixa eu explicar uma coisa aqui que é novidade. Você está vendo esse esqueleto aqui, ó, esse crânio, na verdade? Isso aqui é o crânio de um humano. O crânio de um humano, não sei se vocês entenderam a imagem, tá? Essa aqui é o palato superior. Se eu pegasse agora, olha para mim, ó, colocasse meu dedo, né, lá no céu da boca superior, olha lá, ó. Esse é o palato superior, correto? É essa imagem aqui, ó. Esse é o palato superior. Então, esse crânio que você está vendo aqui de humano, essa abertura aqui é por onde sai a medula espinhal. A medula espinhal ela sai dessa região. Então o nosso crânio, olha para mim, o meu crânio, o seu crânio, ele está encaixado perfeitamente na nossa coluna vertebral. A gente tem uma base. Vocês estão vendo essa base aqui, ó? Essa base, assim como essa outra base, tá vendo? Ela se encaixa na nossa primeira vértebra, na vértebra C1. A gente chama de côndilo occipital. Mamíferos, aí ó, esse crânio aqui é humano, é mamífero, ele tem, conta comigo, ó, uma base, duas bases. Professor, fala direito, côndilos occipitais. Mamífero tem 2 côndilos occipitais. Você está vendo o réptil? O réptil só tem uma. O réptil só tem uma. Professor, e o peixe? O peixe não tem côndilo occipital. Eu quero que você grife isso. Tanto o ósseo como o cartilaginoso não possuem côndilo occipital. Então ele não se encaixa na vértebra. Peixe não tem. Correto? Vamos devagarzinho, tá? Cada aula eu vou te dando quem tem um, quem tem 2 e quem não tem. Você sabe que mamífero tem 2, você sabe que réptil tem 1 e você acabou de descobrir que peixe não tem essa base que sustenta a base no crânio que apoia na coluna vertebral. Peixe não tem. Tá ok? Circulação. Gente, lembra da circulação de peixes que eu tinha comentado semana passada dos agnatos? Lembra? Você pode perceber que o agnato é o seguinte, ó. O agnato ele tem um átrio e um ventrículo, certo? Um átrio e um ventrículo. O anfíbio tem 2 átrios e um ventrículo. Répteis têm 2 átrios e um ventrículo. Professor, mas aqui tem 2, professor. Bom, se aqui tem 2, então ele é crocodiliano, certo? Crocodiliano. Aves têm 2 átrios e 2 ventrículos. E mamíferos têm 2 átrios e 2 ventrículos. Eu estou falando de peixe. Então você vai fazer o seguinte, olha para mim. O coração de um peixe, tá? Vamos desenhar aqui um coração de um peixe. Ele tem um átrio, um ventrículo, correto? Um átrio e um ventrículo. Vamos colocar aqui um vaso. E aí eu preciso que você tome muito cuidado agora. Vou fazer questão de mudar de cor, né? Como eu fiz semana passada. Por quê, professor? Porque aqui dentro do coração de um peixe, só passa um único tipo de sangue. Bom, professor, o sangue passa dentro de vaso sanguíneo? Sim, então é fechado. O que é que passa dentro do coração de um peixe? Só sangue venoso. Então ele é fechado? Simples.
E ele tem um A, um V, um átrio e um ventrículo. Fechado simples, um átrio e um ventrículo. Professor, por que é simples? Passagem somente de sangue venoso. E o sangue é vermelhinho como o nosso, galera, como o agnato, lembra? Ele tem um pigmento proteico vermelhinho chamado hemoglobina, que é uma proteína. Tá na boa? Esse esqueminha aqui eu fiz questão de colocar para você, só para você entender. Ó. Quer ver? Quando a água, deixa eu mudar de cor aqui, tá pessoal? Só um minutinho. Ah lá, vamos lá. Quando que águia, né? Quando a água entra pela brânquias, tá? O que ele quer dessa água? Ele quer o oxigênio. Aí o oxigênio é enviado para os tecidos do corpo. Oxigênio o corpo e agora, olha lá, ó, o que é que sai do tecido do corpo? Gás carbônico. Professor, o que é que entra no coração? Gás carbônico. Professor, o que é que chega nas brânquias? Gás carbônicos. Então, chega na brânquia gás carbônico, ocorre a hematose com H, que é a troca de gases, e aí o oxigênio, né, se difunde para o sangue. Deixa gás carbônico e pega o oxigênio. As trocas ocorrem aonde? Nas brânquias. E dentro do coração, somente sangue rico em CO2, sangue venoso. Beleza, galera? Vamos para a inscrição? Ó, os rins se localizam na região abdominal, próximo da região torácica, então a gente chama de rim mesonéfro. Agora vamos lá. Vamos lembrar a aula passada. Agnato, pronéfro, primitivo. Peixe, mesonéfro, certo? Região abdominal e torácica. Anfíbios, mesonéfrico, torácica e abdominal. Répteis, aves e mamífero, metanéfros, rins dorsais. Agora, o que você vai ter que tomar cuidado é o seguinte, o rim é mesonéfro nos dois casos. Só que, no caso do tubarão, ele excreta principalmente ureia. E se for peixe ósseo, ele excreta amônia, principalmente. Nós já tínhamos falado disso na aula de embriologia. Cartilaginoso, ureia e ósseo, amônia. E aí, galera, vamos falar um pouquinho da reprodução para a gente fechar, tá? Vai lá, todo mundo. Vamos falar primeiramente dos tubarões. Eles são sexuados, eles são dioicos, o macho é diferente da fêmea, lembra? O macho tem cláspide, a fêmea não tem, então eles têm dimorfismo sexual. Você sabe quem é o macho, você sabe quem é a fêmea. A fecundação é dentro da fêmea, então a fecundação é interna. Não tem larva, não tem larva. Peixes cartilaginosos, o desenvolvimento é direto, sem larvas, correto? Eles podem botar ovos, aí ó, isso aqui é um ovo de tubarão, certo? Isso aqui é um ovo de tubarão, olha lá, por incrível que pareça. Então eles são, detalhe, eles botam ovos, os filhotinhos já nascem prontos, dentro de um ovo. Então você chama ele de ovovivíparos, são ovovivíparos. Mas alguns já nascem prontos, que é o caso do tubarão branco. O tubarão branco pare o filhote, então ele é vivíparo. Vivíparo, já nasce pronto. Vamos agora falar dos peixes cartilaginosos. São sexuados, são de sexo separado, às vezes você não consegue diferenciar, a maioria dos casos, né, você não consegue separar o macho da fêmea, não consegue diferenciar, são parecidos. A fecundação ocorre na água, o macho lança o espermatozoide na água, a fêmea lança o ovo na água e a fecundação é externa. E tem larva, desenvolvimento indireto, olha que bonitinho, galera, ó. A larva agora chama-se alevino, correto? Alevino. Olha o tanto de alevino, galera. Bom, galera, vamos lá? Vira a tua folha. Eu coloquei as duas imagens dos tubarões aí para você, tanto do tubarão quanto do peixe ósseo. Praticamente estou encerrando a aula. E vamos agora falar em bexiga natatória. Vira a tua folha. Vai na frente de bexiga natatória e coloca para mim bolsa de gás. Bolsa de gás. Bom, eu já te disse que bexiga natatória você só encontra em peixe ósseo. Tá certo? Olha aqui, galera. Isso aqui é uma bexiga natatória. Então põe lá para mim. Denominada bexiga de gás. Põe no espaço. Bexiga de gás. Atua no controle da profundidade. Profundidade. Certo? Olha só que massa. Aqui é uma bexiga natatória. Aqui é outra. Tá certo? Olha só que bacaninha. Né? Cheia de ar. Agora deixa eu mostrar uma coisa para você. Você percebeu aqui, ó? Olha aqui a imagem. Aqui nós temos por dentro a faringe. E a faringe, ela está se comunicando com a bexiga natatória. Tem peixe que comunica. Pode ver que tem um canalzinho aqui. Eu vou pintar o canalzinho. Ó. Esse canalzinho, ele faz a comunicação da faringe com a bexiga. Nem todo peixe tem essa comunicação. Aquele que tem essa comunicação, tá? Você diz que ele tem o pneumoduto. Então são aqueles que conseguem até respirar fora da água por algum tempo.
Então olha lá, ó. Em alguns peixes se conecta com a, põe para mim, faringe no espaço, constituindo o ducto, escreve lá, pneumático. Ducto pneumático, também chamado de pneumoduto. Ducto pneumático ou simplesmente pneumoduto. Bom, vamos lá. Esse peixe que está desenhado aqui, você pode perceber que ele tem um canal. O peixe que tem um canal você chama de fisóstomo, certo? Então, é esse que tem canal comunicando a faringe com a bexiga, ele consegue respirar um bom tempo fora da água. Então, ó, peixes, o que é um peixe fisóstomo? É peixes com, escreve para mim a palavra com ductos pneumáticos, correto? Você pode colocar aquele exemplo do peixe pulmonar do Brasil, lembra? Piramboia. Escreve para mim, piramboia, lá da Amazônia. Agora, tem peixe que não tem esse ducto, aí ele é chamado de fisoclisto. Lá embaixo, fisoclistos são peixes sem, quer dizer que não tem ductos pneumáticos. É o caso do peixe dourado, certo? É o caso do pacu, é o caso da piranha, sobrevivem pouco tempo fora d'água. Tá ok? Bom, galera, para encerrar nossa aula, regulação osmótica, certo? Já vi cair isso aqui em vestibulares e eu vou colocar aqui para você. Para quem não conhece, isso aqui é um salmão. O salmão é um peixe anádromo. Professor, o que é um peixe anádromo? Lê lá comigo. Ó. Eles migram do mar, certo? Para desovarem. Lê de novo lá. Migram do mar para os rios para desovar. Então, o salmão sai do mar e vai para o rio desovar. Ele é um peixe anádromo. Quem sai do mar e vai para o rio é anádromo. Exemplo, salmão. O que é um peixe catádromo? É o contrário. Ele sai do rio e vai para o mar. Certo? Olha lá, ó, migram dos rios para os mares para desovarem. Esse animal, para quem não conhece, é a enguia. Enguia é um peixe. Certinho? Tá certo? Ah, galera, só curiosidade. Você sabe que no Brasil nós temos uma enguia elétrica, né? Que é o poraquê. O poraquê é o peixe elétrico do Brasil. Digita na internet, no YouTube, poraquê. Dá uma olhada nas descargas, algumas pessoas que levam choque de poraquê. Violento, hein? Vamos lá. O que é peixe estenoalino? Ó, esse termo hialino vem de sal. São peixes que não suportam muita variação de sal. Então, dê lá comigo. Ó. São animais aquáticos que sobrevivem somente em um estreito limite de salinidade da água, pois geralmente não conseguem suportar, né, variações da salinidade do meio em que vivem. Aí eu quero que você, por favor, tire para mim lagartixa e samambaia. Cara, não tem nada a ver isso. Não sei nem por que eu pus isso aí. Apaga. Lagartixa e samambaia, apaga. E apaga também alguns peixes. Apaga também alguns peixes. O exemplo certo é maioria dos peixes. Maioria dos peixes. A maioria dos peixes não suporta grande variação de salinidade. Certo? Maioria de peixes ósseos. Já os eurialinos é exatamente o oposto. São aqueles que suportam grande variação de sal. Esse animal aqui, para quem não lembra, ele é conhecido como truta. Certo? Então, olha lá, ó, são capazes de sobreviver em ambientes aquáticos com grande variação de sal. Exemplo, moluscos, crustáceos, peixes, aí tem salmão, tem truta, caso não sabe, enguias. Bom, galera, peixe cartilaginoso. Vamos falar do tubarão agora. O tubarão é o seguinte, ó. Eu te disse que o tubarão tem boca ventral. Eu tenho um desenho aqui, tá o mesmo que tá aí, ó. A quantidade de sal que tem na corrente sanguínea do tubarão é exatamente igual à quantidade de sal que tem, né, no mar, em torno de 1,2% de NaCl, de cloreto de sódio. Então o que acontece? Eles são isotônicos. Bom, professor, mas vem cá, e se por acaso tiver sal em excesso? Pode acontecer. Se tiver sal em excesso, tá, eles vão eliminar pela cloaca, pela glândula retal, é eliminado, né, o excesso de sal. Vai manter a concentração de sal na corrente sanguínea dele igual a da água do mar. Então, ó, são relativamente isotônicos em relação ao meio, acumula ureia, já tinha falado isso para você, ósseo tem amônia, peixe cartilaginoso tem ureia, acumula ureia no sangue para impedir a perda de água. Então, o sal entra pelas fendas branquiais, aqui, ó, o sal entra pelas fendas branquiais e é eliminado pela glândula retal. E a excreção de sal é pela glândula retal. Isso deixa ele equilibrado com o meio. Agora chegamos nos peixes ósseos marinhos. Gente, primeira coisa que eu quero anotar aqui, ó, peixe ósseo marinho. Você está vendo o que ele está fazendo? Eles bebem água.
peixe ósseo marinho bebem água. E aí, o que acontece? A quantidade de sal que tem dentro da corrente sanguínea do peixe é menor que a quantidade de sal do mar. Então significa o quê? Significa que eles têm pouco sal na corrente sanguínea comparado com o meio externo. Então eles são hipotônicos. Professor, mas peraí, quando eles bebem água, eles ingerem sal do mar, não sério? Ingerem. E aí? Aí eles excretam o excesso de sal pelas brânquias. Pelas brânquias eles excretam, né, o excesso de sal. Então eles fazem pouco xixi, perdem pouca água, porém a urina está concentrada em sal. Então, ó, são hipotônicos em relação ao meio, ingerem água salgada, eles bebem água, certo? E eliminam sal pelas brânquias. É um processo de transporte ativo. Ao contrário de peixe ósseo de água doce. O peixe ósseo de água doce é o contrário. Eles têm mais sal no sangue do que no rio. Certo? Eles não bebem água. Eu quero que vocês anotem isso. Eles não bebem água. Professor, e aí? Aí, galera, o sal é absorvido pelas brânquias. E aí, na hora que ele vai fazer xixi, certo? Ele urina muito, ele perde muita água no xixi, porém, a urina é diluída. Então, vamos lá. São hipertônicos, quer dizer que tem muito sal em relação ao meio. Entra em água em excesso pelas brânquias, eles não bebem água, cuidado, a água não entra pela boca para beber. Não bebem água e a água em excesso é excretado pela urina, que é muito diluída. É importante você pegar esses 3 esqueminhas, tá? Tem 2 questões da apostila que eu coloquei para ajudar você a resolver. Vamos lá, galera. E aí, apenas uma curiosidade que todo mundo já ouviu falar, né? Piracema, eu coloquei lá embaixo. Quero que você copie, leia depois com calma. Piracema é aquele momento, né, aquele processo que os peixes nadam em direção à nascente do rio para poder desovarem. Época de reprodução, tanto macho quanto fêmea. Macho lança o espermatozoide na água, fêmea lança o ovo na água para a fecundação ser externa. Esse procedimento, muito comum aqui no Pantanal, né, nos rios em geral, é o momento que o animal usa para poder se reproduzir. Correto? Piracema. Bom, galera, vamos lá? 2 questões só para a gente fechar com chave de ouro. Verdadeiro ou falso? Questão 2 da sua apostila. Peixes podem ser classificados como ossos cartilaginosos e agnatos. Verdadeiro. Agnato é peixe primitivo. Lampreia e peixe bruxa. Peixes cartilaginosos apresentam brânquias protegidas por opérculo. Cartilaginoso não tem opérculo. Correto? Já gabaritou, né, galera? Letra D. Lampreia e feiticeira são exemplos de peixes agnatos. Verdadeiro, não tem mandíbula. E nos peixes ossos, a água entra pelo espiráculo para banhar as brânquias. Peixe osso, a água entra pela boca. Falso. Letra D de dado. E a saideira? Os peixes ossos e cartilaginosos são classificados como gnatostomatos, quer dizer que tem mandíbula. As lampreias e feiticeiras são classificados como agnatos ou ciclostomatos, não tem mandíbula, boca circular, pois são animais mais simples na escala zoológica dos vertebrados. 2 inovações evolutivas presentes nos gnatostomados e ausentes nos agnatos. A maxila é uma delas. Nadadeira ímpar, não, nadadeira ímpar é só no agnato. Crânio, todos eles têm crânio. Maxila, mandíbula, e nadadeiras páreas. Essa é característica de peixes, tanto ossos quanto cartilaginosos. Letra C. Obrigado, galera. Próxima aula, anfíbios. Estou aqui para tirar dúvida de vocês quando vocês precisarem. Grande abraço a cada um de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.